paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Vamos para o nosso 34º vídeo do Batalha de Oração. Esse curso maravilhoso que nós estamos fazendo juntos, estamos aprendendo juntos, estamos lendo este livro juntos. Amém? Eu espero que você esteja sendo edificado em nome do Senhor Jesus. Você que chegou aqui no 34º vídeo, parabéns. Parabéns, porque é preciso muita persistência, é preciso muita perseverança, muita coragem, muita força para concluir aquilo que nós começamos, não é verdade? Então, nós já passamos pelas estratégias, terminamos todas as estratégias. Nós já oramos ofensivamente, preventivamente, defensivamente, extraordinariamente. Nós já passamos por várias etapas do aprendizado da oração. E agora, nós vamos entrar na parte 5, que são os alvos de oração. Mas antes de entrarmos nos alvos, eu quero te pedir para que você deixe seu like, que você compartilhe, que você deixe comentários. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver algum pedido de oração, deixe nos comentários. Se tiver alguém que quer aprender a orar, envia o link dessa playlist para essa pessoa. Fala para ela vir estudar a oração junto conosco. Me ajude a crescer esse canal para que nós possamos alcançar mais pessoas, assim como alcançou a sua vida, assim como te abençoou. Eu quero agradecer imensamente aos comentários tão carinhosos que eu tenho recebido aqui no canal, aos testemunhos de pessoas que têm feito, que têm estudado, que têm participado e que o Senhor tem trabalhado grandemente nas suas vidas. Muito obrigada a você que deixa o seu testemunho. Muito obrigada a você que compartilha, muito obrigado a você que deixa seu like e meu muito mais obrigado ainda ao Senhor por tocar a sua vida, por transformar o seu lar, por te libertar, te salvar, te tirar da tristeza e te levar para o mundo de alegria. Porque a oração, ela faz isso por nós, ela rompe, ela quebra muralhas. A oração, ela nos tira de um lugar de estagnação e nos leva para um lugar de efetividade. Porque o próprio nome já diz, ora e age. Ora, ação. Agora é hora de ação. Então, quando você age crendo que o que você orou está sendo realizado, assim será. Então, que nós possamos aprender essa prática, a prática da oração. Vamos convidar mais pessoas para aprender a prática da oração junto conosco. Amém? Obrigada pelo seu carinho, obrigada por estar aqui conosco. E vamos agora aos nossos alvos de oração. Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os perdidos. Mas nos próximos vídeos, nós vamos falar sobre os cristãos, sobre a família, sobre a autoridade, trabalhadores da seara, as igrejas e avivamento. Esses são alguns dos alvos de oração que nós vamos aprender, porque às vezes as pessoas falam, Meira, eu não sei como orar, não sei continuar a oração, e é isso que nós vamos aprender agora. Alvos de oração. Quem são? Quem tem sido? Qual a pessoa? Qual a instituição? Qual a circunstância tem sido o seu alvo de oração? Por isso nós vamos começar efetivamente pelos perdidos, porque são aqueles pelos quais Jesus veio ao mundo. Ele veio para salvar os perdidos. Então hoje nós vamos para o capítulo 30, o vídeo de número 34. Eu sempre explico isso aqui, tem mais vídeo do que capítulo, por quê? Porque nós passamos pela introdução, explicamos várias coisas ali no começo, então deu mais vídeos. Amém? Então agora eu vou para a leitura do capítulo 30, alvo de oração, e o título é Orando pelos Perdidos. Amém? Vamos à leitura comigo? Orando pelos Perdidos, capítulo 30.
Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus, segundo Coríntios 5:20. Se formos honestos, admitiremos que provavelmente oramos por nós mesmos mais do que oramos por qualquer outra pessoa. Afinal de contas, quem dentre os nossos amigos e família conhece as nossas esperanças, lutas e preocupações mais completamente do que nós mesmos? Os nossos próximos alvos de oração, depois de nós mesmos, são provavelmente as pessoas mais próximas de nós e depois outros amigos e parentes. Mas como cristãos, como devemos priorizar a oração pelos perdidos? Aqueles que não têm fé em Jesus Cristo e não estabeleceram um relacionamento com Ele. Em Romanos 10, Paulo disse que o desejo do seu coração e a sua oração estavam voltados para a salvação de seu povo. E depois em 1 Timóteo 2,4, nós aprendemos que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E até mesmo João 3,16, que deve ser o versículo mais conhecido das Escrituras, proclama que o amor de Deus o motivou a enviar o seu Filho para a salvação das pessoas de todo o mundo. Então, não há dúvida de que Deus se agrada e é glorificado quando as pessoas se voltam para Ele e o recebem pela fé através de Jesus Cristo. Então, sendo assim, uma vez que sabemos que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, segundo Coríntios 5,18, então por que não estamos orando fervorosamente e fielmente por esse fim? Uma das razões é porque o inimigo se levanta contra nós e contra nossas orações. O seu plano é evitar o máximo que tantas pessoas ouçam e recebam as boas novas do Evangelho. Pois se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Segundo Coríntios 4, 3, 4. Satanás sabe que perdeu essa guerra. O seu desejo agora é simplesmente causar danos, tantos quanto ele puder, enquanto ele puder. Mas podemos resisti-lo em oração, pedindo a Deus que abra os olhos dos perdidos e lhes revele a necessidade de um Salvador, pedindo-lhes que nos envie e também a outros para falar-lhes sobre o seu amor e perdão. Através do nosso testemunho gentil, paciente e claro, e também do nosso estilo de vida exemplar como cristãos, Paulo disse: Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Segundo Timóteo 2, 25, 26. Em outras palavras, as nossas orações contra as táticas do inimigo, juntamente com a nossa obediência a Cristo, podem criar oportunidades para mais pessoas ouvirem e compreenderem a verdade do Evangelho. É por isso que ouvimos Paulo pedindo à igreja de seus dias: perseverai em oração, velando nela em ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Colossenses 4, 2 a 4. Podemos confiar que Deus nos concederá essas portas abertas para testemunharmos sobre como Cristo mudou as nossas vidas, preparando o caminho para o Evangelho penetrar no coração dos outros também. Ele sabe bem como conceder esses momentos, obviamente. Se estivermos orando por isso, não teremos quaisquer dificuldades
em detectar essas oportunidades quando elas se apresentarem. Mas temos de estar prontos e dispostos a aproveitá-las quando elas aparecerem. Isso nos leva para a próxima parte da nossa estratégia de oração, a prontidão. Quando chegar a hora de abrirmos a boca e falar, precisamos da ousadia de dizer o que deve ser dito. Paulo pediu em Éfesos 6,19: Orem por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Nós precisamos do mesmo tipo de prontidão e confiança. Não podemos permitir que a timidez ou o medo da rejeição nos impeça de compartilhar a mensagem mais importante do universo. Colocar as nossas inseguranças acima da necessidade do outro de ouvir a verdade é como dizer: meu nível de conforto é mais importante para mim do que a sua salvação. Foi por isso que Paulo orou por ousadia. É por isso que devemos orar por ousadia também. Não para sobrecarregar as pessoas com a nossa persistência, mas para que não recuemos ao dizer o que Deus quer que digamos, com o coração e com a atitude correta. Então, o Espírito Santo poderá fazer o que só Ele pode fazer: trazer o arrependimento. O próprio Jesus disse a razão pela qual ele veio à terra. Foi para buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. E como parte do seu corpo na terra hoje, precisamos ver essa mesma prioridade como uma parte crucial da nossa finalidade também. Não que devamos abandonar as responsabilidades que Deus nos deu para nos tornarmos evangelistas do tempo integral. Mas em tudo que fazemos, em cada situação, precisamos estar prontos para compartilhar o amor de Cristo com o mundo que está morrendo na perdição. Nossas orações não devem ser limitadas apenas àqueles dentro de nossa área de influência. Devemos também orar pelas pessoas que jamais viremos a conhecer. Ore por missionários, para que tenham a ousadia e a oportunidade de compartilhar o amor de Deus com tantas pessoas quanto possível, em terras que jamais visitaremos. Ore para que líderes ouçam o Evangelho e percebam a sua necessidade de perdão e salvação, enquanto eles lideram outras pessoas. Ore por aqueles no centro das atenções que influenciam as massas. Ore por povos não alcançados que desesperadamente precisam que alguém os apresente a esperança que só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Sim, ore por todos, de todos os lugares e continuamente. Deus vai saber como usar as nossas orações globais e gerais, investindo-as nos lugares certos, diretamente nos corações daquelas pessoas que Ele já estava atraindo para si. Então, como vamos orar pelos perdidos? Oramos para que Deus comece a trabalhar em seus corações para prepará-los para receber a verdade. Oramos contra o inimigo para que ele seja impedido de cegar os seus olhos e corações. Oramos por oportunidades e ousadia, tanto para nós quanto para outros, para que possamos compartilhar o Evangelho com poder e amor. Oramos para que a convicção do pecado se agite em seus corações, trazendo arrependimento verdadeiro e um desejo pela purificação de Cristo. E nós oramos pela bênção, orientação, proteção e presença de Deus na vida de todos os que obedecem e o buscam. Quando percebemos que os perdidos estão cegos espiritualmente, sem esperança e perecendo sem Cristo, exatamente como todos nós estávamos antes de Ele estender a sua mão em amor para nos resgatar, essa percepção deverá aumentar a nossa urgência de orar. Porque o tempo é limitado. Nossas oportunidades podem também estar limitadas. Então vamos obedecer o que Deus nos chamou para fazer. Buscar a ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo que ainda não compreende a verdade. Lucas 15. Ore para que Deus coloque as pessoas em nosso caminho,
dando-nos portas abertas, bem como a coragem de Cristo para falar como deveríamos. Apoie aqueles que compartilham o amor de Cristo, tanto em nosso país como no exterior, cobrindo-os com oração, desejando muito ver Deus sendo glorificado ao trazer o incrível dom da salvação aos perdidos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como a palavra corajosamente declara, Romanos 10, 13. E nós podemos fazer parte disso através da oração. Amém? Que capítulo maravilhoso! Toca extraordinariamente o nosso coração. O amor de Jesus, o amor de Deus pelos perdidos. Esse amor precisa tocar também o nosso coração. A pergunta para nós hoje é: quais têm sido os nossos alvos de oração? Quais são os seus alvos de oração? Por quem você tem orado? Você tem orado só por você mesmo? Você tem orado pelo seu lar, pela sua mãe, pelo seu pai? Você tem orado pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu esposo? Você tem orado pelos seus parentes? Pelos parentes do seu esposo, pelos parentes da sua esposa? Você tem orado pela família dos seus filhos? Por quem você tem orado? Essas pessoas que nós oramos, nós chamamos eles de alvos de oração. Ou seja, alvo é aquele ponto onde eu fixo os meus olhos, eu fixo as minhas atenções e eu desejo alcançar. E eu vou alcançar através de alguma ferramenta. E no nosso caso, como guerreiros de oração, como estrategistas de oração, como batalhadores em oração, como intercessores que somos, nós precisamos ter alvos de oração. E hoje, nós vamos aprender que os nossos alvos de oração não podem ser só nós, só a nossa casa. Nós precisamos priorizar a oração pelos aqueles que estão perdidos. Imagina se eu tenho aqueles que estão perdidos ainda dentro da minha casa. Se eu tenho aqueles que estão perdidos dentro da minha igreja. Muitas vezes a pessoa está frequentando a igreja, mas está perdida. Então que nós possamos entrar em oração. Porque quando você fala assim, ó, quem são os perdidos? Os perdidos são aqueles que ainda não tiveram um encontro genuíno com Jesus. Aquela pessoa que você vê que ela não teve a vida transformada. Porque todo aquele que se encontra com Jesus, ele tem a vida transformada. Muitas vezes nós mesmos não temos ainda a vida transformada porque não tivemos o encontro com Jesus. Então nós devemos buscar esse encontro com Jesus para a nossa vida, claro, com certeza. Mas nós devemos buscar esse encontro com Jesus para os que estão perdidos, para o filho pródigo que não compreende isso. Às vezes vai haver uma pregação para essa pessoa e ela não quer ouvir, mas se você começar a testemunhar as bênçãos e as transformações que Jesus fez na sua vida, você vai abrir caminho para que essa pessoa possa ouvir o Evangelho e receber esse encontro com Jesus e ter a sua vida transformada. Porque nós sabemos que Deus quer salvar a todos. E Ele quer nos usar como instrumento de salvação. Nós temos certeza, Deus quer salvar todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus dá oportunidade para todo o planeta. E nós somos instrumentos para levar a mensagem. Porque se não tiver quem leve a mensagem, quem pregue, como que as pessoas vão ouvir? Então, se eu não posso ir, vamos imaginar como missão, mas eu posso pregar dentro da minha casa, eu posso pregar no meu bairro, na minha igreja, com a minha vida. A minha própria vida é uma pregação da palavra. E além disso, eu posso ser intercessor.
Eu posso ser uma pessoa que intercede pelos perdidos, que clama para que Deus possa abrir os olhos dessas pessoas, para que o inimigo seja repreendido na vida dessas pessoas. Eu posso orar, eu posso interceder por pessoas que nem mesmo eu irei conhecer algum dia, mas eu posso interceder para que o Senhor fortaleça aqueles que estão trabalhando com eles, aqueles que estão à frente no campo de batalha. Então, a gente entende que não é fácil ser intercessor. Por quê? Porque o inimigo, ele se levanta contra isso e ele usa vários subterfúgios para nos desviar da oração. Por isso, nós não podemos tirar os nossos olhos do alvo. Eu quero dar uma sugestão para você. Faz uma lista. Faz uma lista das orações que Deus tem tocado o seu coração. Muitas vezes a gente quer salvar o planeta inteiro, mas Deus está colocando na nossa mão a intercessão pelo vizinho que está do meu lado, que pode estar perdido. Então, ore ao Senhor. Fala, Senhor, me dê a lista da oração que o Senhor quer que eu faça. E aí você se levanta, pega o seu caderno e vai anotando tudo que vier à sua mente. E aí você passa, quando vai fazer a oração, você dobra os seus joelhos. E naquele momento de intercessão, você começa a interceder. Você vai olhando o que você foi anotando e vai colocando na presença do Senhor. Isso é resistir em oração. Peça a Deus, quando você está lá fazendo a oração, você pode pedir a Deus que abra os olhos dos perdidos. Peça a Deus que revele a eles a necessidade da salvação, a necessidade que cada um tem de um Salvador, porque nós, por nós mesmos, não conseguimos nos salvar. Peça a Deus que levante mais pessoas para falar do amor e do perdão de Deus para com elas. Peça a Deus que coloque amor no seu coração pelos perdidos. Peça ao Senhor, Senhor, coloca amor no meu coração. Quando a gente está fazendo isso, nós estamos resistindo ao diabo em oração. Mesmo que nós não estejamos sentindo nada, mas nós continuamos orando, pedindo que os cristãos tenham um testemunho gentil, paciente, claro, que os cristãos tenham um estilo de vida que pregue o Senhor Jesus, pedindo que a luz de Jesus brilhe no seu rosto para aqueles que estão perdidos e que você possa ser instrumento do Senhor para ajudar essas pessoas. Ore para que sua família seja uma família de ganhadores de almas para Cristo. Se levante em oração e resista ao inimigo. Por quê? Porque ele vai se levantar contra. Ele vai usar de engano, de subterfúgio. Quando você estiver orando, ele vai usar de várias formas para tirar você do alvo. O telefone toca, chega alguém, começa um barulho lá fora. É tanta coisa que acontece para nos desviar da sono. Quem aí já sentiu sono quando estava orando? Aquele sono assim tão forte que parece que a gente não consegue nem abrir o olho de tanto sono. Então, isso são subterfúgios do inimigo que a gente precisa de quê? A gente precisa resistir. Por quê? Porque as nossas orações contra as táticas do inimigo, junto com a nossa obediência a Cristo, elas podem criar oportunidades para mais e mais pessoas ouvirem e compreenderem a verdade do Evangelho. Eu digo isso porque esse canal, ele surgiu com o desejo no meu coração de fazer algo pela obra de Cristo, de fazer algo para que o Senhor pudesse salvar mais pessoas. E quando você pega esses vídeos aqui do canal e compartilha e leva até mais pessoas, isso é uma tática que você usa para quê? Para resistir ao inimigo. Para quê? Para que o evangelho fique mais forte, para que os cristãos fiquem mais fortes e nós possamos alcançar mais e mais vidas para Cristo, para que essas pessoas sejam livres
livres do engano, livres da angústia, livres da depressão, livres da doença, livres da enfermidades, livres da miséria. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele veio para salvar e para nos dar uma vida em abundância. Jesus não quer só salvar, só livrar-nos da ira de Deus. Jesus não quer só levar a gente para o céu. Jesus quer que a gente comece a ser feliz hoje, agora. Então, quando nós fazemos isso, nós ajudamos pessoas na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso trabalho, na vizinhança, em todos os lugares. Por isso que é importante nós orarmos por oportunidade de sermos agentes de Jesus na salvação de mais pessoas. E orarmos também para que o Senhor levante mais pessoas para serem agentes de Jesus na salvação de mais e mais pessoas. Então, eu tenho orado muito para que o Senhor levante a minha casa e a minha família com esse propósito, de sermos verdadeiros adoradores, de salvarmos, sermos instrumentos de Deus para salvarmos as pessoas. Porque nós sabemos que sem Jesus nada podemos fazer. E nós sabemos que quem convence também é o Espírito Santo. Nós não temos que trabalhar para convencer ninguém. Nós só temos que trabalhar para sermos justos, honestos, termos uma vida correta diante de Deus e das pessoas e assim darmos o nosso testemunho de vida. E aquelas pessoas poderem nos olhar e falar assim, gente, aquele povo, eles se amam uns aos outros. Eu quero fazer parte disso. E quando essa pessoa fala com você, você fala, é Jesus na minha vida que faz toda essa diferença. Então nós precisamos ter o quê? Ter prontidão. Nós precisamos estar prontos, observarmos, detectarmos as oportunidades e aproveitar essas oportunidades para proclamarmos o Evangelho. Aí muitas pessoas podem falar, meu Deus, eu tenho vergonha, eu não consigo, é difícil, eu sou tímido. Ore por ousadia. Porque a Bíblia fala que Deus não nos deu espírito de covardia, nem de medo. Deus nos dá ousadia, espírito de ousadia. Somos ousados em Cristo Jesus. Então nós não podemos deixar o medo nos vencer. Ore por isso. Não que nós devamos criar aquela sensação de cobrança, não é isso, porque o jugo de Jesus é leve, o fardo é suave. Ore, porque o Espírito Santo vai te influenciar. O Espírito Santo vai te levar a isso, vai te preparar, vai te capacitar e você vai chegar lá. Nós precisamos de buscar muito o enchimento do Espírito Santo, muito, para que nós possamos dizer o que Deus quer que nós digamos para as pessoas. E para que nós tenhamos um coração pronto, correto, humilde, e dizermos tudo assim com muita naturalidade, com muita calma, com atitude correta, com expressão correta, sem ficarmos cobrando das pessoas, sem sermos voz de acusação, mas sermos voz de amor do Senhor. Porque aí o Espírito Santo, ele poderá fazer o que só ele faz. Quando nós vamos lá, preparamos o caminho para o Espírito Santo entra e faz aquilo que só ele faz. Ele gera, ele traz o arrependimento no coração da pessoa. E quando a pessoa se arrepende, ela se quebranta diante do Senhor e ela crê e ela é salva e a vida dela é transformada. O arrependimento do Espírito Santo é diferente de quando nós olhamos para uma atitude e ficamos no sentido culpados daquilo. É diferente. É diferente de remorso. O arrependimento não é um remorso. O arrependimento é algo que você constata que você errou, que você teve atitudes de pecado, mas quando você se arrepende genuinamente, aquilo é quebrado e você deixa de fazer aquilo, deixa aquela vida e você sente sensação de alívio, não de pesar.
Aquele remorso não vem do Senhor para nós. Aquele remorso que traz aquele pesar, que traz angústia, que traz depressão. Isso não é o que Deus quer para nós. Então, quando nós preparamos o caminho, o Espírito Santo entra e a pessoa se arrepende e ali é gerado a salvação, porque o sangue de Jesus lava aquela pessoa e ela tem uma nova vida. Porque nós precisamos muito pensar sobre o que está escrito em Lucas 9:10. Diz para nós que Jesus veio para buscar o perdido. Então, se nós não temos esse amor pelo perdido, se nós não sentimos essa necessidade de ir pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós precisamos de proclamar a mensagem, avisar as pessoas. Tem muita gente desavisada, tem muita gente perdida, precisando ser encontrado, precisando de encontrar os braços de Jesus, de ser amado por Jesus. Não é verdade? Quando nós lemos que Jesus veio para salvar, para buscar os perdidos. E se nós pensamos, nós somos seguidores de Jesus, então nós devemos fazer o quê? Também buscar os perdidos. Nós não seguimos os passos de Jesus? Nós não somos seguidores? Jesus não é o nosso Senhor? Então nós devemos fazer aquilo que agrada ao coração dele. Nós precisamos estar prontos para compartilhar o amor de Cristo com todas as pessoas, com todos aqueles que nós tivermos oportunidade. Porque há muitas pessoas morrendo na perdição. E há milhares de pessoas, centenas, trilhares de pessoas morrendo com um cristão perto dele, com um cristão sendo vizinho, com um cristão às vezes até morando na mesma casa. Então nós precisamos de ter amor por esses perdidos. Nossas orações, elas não devem ser limitadas apenas às pessoas conhecidas. Deus sabe como usar as nossas orações globais e gerais. Deus sabe usar toda a oração que nós fazemos. Deus sabe o lugar certo onde que Ele pode colocar aquelas orações. E aquelas orações, com o trabalho do Espírito Santo, entra direto no coração daquelas pessoas que Ele já estava atraindo para si. Por quê? Porque as nossas orações, elas são depositadas em taças. E aquelas orações, elas são usadas. Elas geram coisas físicas. A nossa oração é um ato espiritual que gera bens físicos, materiais na nossa vida. Gera transformação nos seres humanos. Gera uma família coesa. Gera perdidos encontrados. As nossas orações. Quem sabe você é a resposta de uma oração depositada por um desconhecido há gerações anteriores. Eu sempre falo que eu sou resultado de orações da minha avó. Olha que a minha avó, quando ela faleceu, eu era uma criança ainda. Mas as orações dela foram depositadas nas taças do Senhor. E se eu tiver tido orações de pessoas que eu nem conheci? Muitas pessoas são salvas através de orações de desconhecidos. Muitas pessoas podem ser salvas através das suas orações. Talvez você possa nunca saber que eles foram salvos, mas isso tudo vai estar depositado no seu tesouro celestial. Você pode ter certeza, porque o nosso Deus, ele é fiel e justo. Ele não vai deixar nada do que você fizer sem recompensa. Ele é o melhor patrão. Ele é o melhor Senhor. É a melhor pessoa que você poderia trabalhar na sua vida. Então, alguém pode ter orado pela nossa salvação. E que nós possamos também orar pela salvação dos outros. Então, nós podemos sim ajudar Jesus a salvar através das nossas orações. Que nós possamos fazer isso. Que nós possamos entender a nossa responsabilidade
na salvação dos perdidos. Amém? Agora nós vamos passar ao exercício de hoje. São 2 exercícios que eu vou deixar para vocês. Como eu disse, todo final do nosso estudo, do capítulo do nosso estudo, eu elaboro um exercício e deixo aqui para que vocês possam fazer. É muito importante fazer esse exercício. Por quê? Porque não adianta eu estudar se eu não praticar. O exercício é para que nós pratiquemos. Então, gente, é muito importante fazer os exercícios, tá bom? Primeiro exercício. Faça uma pauta de oração. Lembra aquilo que eu falei no meio do estudo hoje? Então, eu vou deixar como exercício. Faça uma pauta de oração. E ore anota aí, pelos missionários, pelos líderes, pelos ministérios. Ore pelos influenciadores, os influenciadores digitais, pessoas que têm canais aí no YouTube, que estão influenciando pessoas e às vezes estão influenciando pessoas para o mal. Vamos orar para que Deus quebrante o coração dessas pessoas e elas sejam transformadas e salvas. E através da influência delas, Deus possa salvar muitas mais pessoas. Então vamos orar pelos influenciadores. Orar pelos povos alcançados e pelos povos não alcançados. Vamos orar pelo Brasil, pelas nações. Gente, vamos orar pela nossa nação. Então coloca essas pautas aí e entra em oração e depois você me conta nos comentários como que Deus tem falado com você, porque eu tenho certeza plena, absoluta que Deus vai tocar o teu coração. Você vai sentir uma alegria tremenda. O exercício número 2. Agora você vai orar pelos perdidos. Para que você vai orar pelos perdidos? Para que Deus comece a trabalhar em seus corações, preparando-os para receber a palavra. Você vai orar para que o inimigo seja impedido de cegar os seus olhos e corações. Você vai orar para que nós, eu, você, os cristãos, tenhamos oportunidades e ousadia para compartilhar o evangelho com poder e amor. Compartilhar com poder e amor. E você vai orar também para que a convicção do pecado traga arrependimento verdadeiro e um desejo de purificação de Cristo. Amém? Então, esse é o exercício que eu vou deixar hoje. E agora nós vamos orar, que é a oração que está aqui no livro. E eu quero convidar você a acalmar o seu coração agora e fazer esta oração junto comigo. Amém? Senhor, dá-me um amor maior para com os perdidos, um coração que não os ignora ou os contorna, mas que se quebra por eles, dói por eles. Livra-me de, mesmo que sutilmente, subestimar a necessidade que eles têm de ti, ou de considerar a salvação dos perdidos como a preocupação de outras pessoas. Abre os meus olhos ao longo de cada dia, para que eu veja as portas que tu abres, para que eu possa dar testemunho eficaz da tua bondade e fidelidade. E travar batalha contra o nosso inimigo, ó Senhor, para que ele não tenha sucesso no bloqueio da verdade àqueles que estão morrendo sem ti. Obrigado por permitir que eu faça parte desta prioridade do reino. Ajuda-me a ver isso como um privilégio e não um fardo. Um sacrifício voluntário pelo incrível sacrifício que tu fizeste por mim. Em nome de Jesus eu oro. Amém? E eu peço, Senhor, que essa palavra possa chegar a mais pessoas. Que essa palavra possa entrar e quebrantar o coração daqueles cristãos que ouvirem. E que cada cristão que ouvir esta palavra possa levá-la adiante. Possa orar, possa buscar pelos perdidos, Pai. E que nós possamos ver o resultado dessas orações em nome de Jesus. Amém?
Fiquem com Deus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, as suas orações e que você possa sentir o toque de Jesus no seu coração. Que você possa sentir o amor de Deus. Que você possa sentir a graça de Jesus e a presença do Espírito Santo em sua vida. Em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo estudo, se Deus quiser. Se Deus quiser. Fica com Deus. Beijo.